E eu quero aprender cada dia mais com você, nós aprendermos uns com os outros, né? Porque temos fraquezas, temos fragilidades, temos dificuldades. Senhor Deus, nessa noite, ó Pai, rogamos a Ti, ó Pai, e Te louvamos e Te agradecemos pelas palavras, pelos louvores, e a Tua palavra, ó Pai, não nos deixas de mão vazia, ó Pai, pelo contrário, a Tua palavra transborda em nossas vidas a cada dia. Mas por sermos falhos, por sermos errantes, muitas das vezes, queremos seguir a nossa própria vontade, queremos seguir o nosso próprio caminho, ó Pai. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que nos traz de volta, mesmo quando falado, mesmo que seja na dor, que seja pelo amor, ó Pai. Mas aqui estamos, ó Pai. E que venhamos dia após dia ter um coração aquebrantado, pois muitos têm se esfriado, muitos têm deixado de congregar, muitos têm deixado de buscar a Tua palavra. Muitos querem ser levados só pelo seu próprio conhecimento e não pela Tua vontade. Queremos enxergar o que temos, só enxergamos o que temos e deixamos de viver a Tua vontade, e não permitimos nós mesmos vermos, ó Pai, a Tua vontade em nossas vidas. E que nessa noite, ó Pai, e que nessa oportunidade o nosso eu venha ser colocado por terra, e a Tua vontade venha prevalecer sobre nossas vidas, sobre os nossos caminhos, ó Pai. Eu não quero estar aqui à frente, ó Pai, falando com os meus lábios, mas a Tua palavra que tem que falar na minha boca, ó Pai. Pois somos homens e mulheres de lábios impuros lábios. Mas quando a Tua palavra é transmitida através de nós, é diferente. É diferente. Tudo se transforma. O impossível se torna possível. O inacreditável se torna acreditável, porque o Senhor pode todas as coisas, e nós estamos aqui mais uma vez, ó Pai, para que sejamos filhos obedientes, para que cada dia mais, ó Pai, venhamos entender e conhecer os mistérios da Tua palavra, ó Pai, mas não pela nossa força, não pela nossa vontade, ó Pai, mas pela vontade do Senhor. Porque antes, ó Pai, de te aceitar, o Senhor já nos aceitou. O Senhor já falou, é por você. E aqui estamos, ó Pai, sedentos da Tua palavra, sedentos da Tua vontade, ó Pai. Mas como mal administradores e falhos que somos, muitas das vezes recuamos, deixamos de acreditar, deixamos de caminhar. Oh Espírito Santo, e que a Tua palavra dia após dia, ó Pai, venha a ser vivenciada, que dia após dia, ó Pai, venhamos viver o Teu Evangelho, que a Tua vontade tem que prevalecer em nosso meio, e que não venhamos buscar a nossa própria vontade, mas a Tua, porque não imaginamos e não conseguimos pensar o que o Senhor tem para nós. Então nessa noite, ó Pai, eu Te agradeço por esse momento especial, por cada vida que aqui está. E que dia após dia, ó Pai, venhamos sair daqui fortalecidos, revestidos pelo Teu poder. Hoje tomamos uma decisão, ó Pai, no destino do nosso país. Mas sabemos que a decisão que tomamos, reconhecendo a Ti, ela é eterna. Ela não dura 4. Ela não dura 8, ela não dura 10, pelo contrário, Pai, é uma por eternidade, ó Pai, é uma eternidade que dura, Senhor, e que venhamos permanecer firmes, ó Pai, mas não porque temos forças, porque, ó Pai, somos dependentes, dependemos de Ti, ó Pai, porque sem Ti nada temos, sem Ti nada somos, ó Senhor. Então eu Te dou graças nessa noite, ó Pai. Eu Te dou graças, ó Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso e olhou para mim, Senhor, e falou, filho, vem. E eu tenho a oportunidade de estar aqui hoje Te adorando e Te louvando, ó Senhor.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém? Podeis se assentar abençoados. Aleluias. Amém, igreja? Livro de 1 Samuel. Aleluias. Glória a Deus. Livro de 1 Samuel 17. Primeira Samuel 17, 33. Glória a Deus. 1 Samuel 17, 33. Quem encontrou, diga amém. Quem está sem Bíblia aí? Então gostaria que você que está com Bíblia acompanhasse quem tivesse sem, para a gente juntos, né, meditarmos na palavra do Senhor. O homem com a sua tecnologia, ele pode pegar um homem enfermo e manter ele vivo por alguns momentos, mas essa palavra ela é viva e eficaz, e ele pode manter você vivo por uma eternidade. Só que você tem que fazer uma escolha. Amém? 1 Samuel 17, 33. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou aí, diga amém. Amém, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. E essa história é bem conhecida, mas algo me chamou a atenção nesse contexto aqui. E diz assim: respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz, um jovem, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Então essa palavra aqui vai remeter sobre a vida de Davi, sobre o momento decisivo a qual ele ia enfrentar, que naquela época era o grande gigante. Todo mundo aqui conhece a história de Davi? Todo mundo aqui conhece a história de Davi. Talvez seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Fascinante. Se pegar a Maria Eduarda e perguntar para ela quem que é Davi, ela vai saber te falar algo. Porque é uma história contada desde para as crianças, para adultos, de mamando a caducando. Mas o que eu quero contar aqui e retratar não é sobre a história de Davi, mas das dificuldades que ele enfrentou até ele derrotar esse gigante. Das dificuldades que ele enfrentou. Isso nos mostra que também temos dificuldades. Mas se Davi conseguiu, por que não nós? Porque Davi, em sua aparência, em sua altura, em qualquer aspecto, era impossível ele vencer aquele gigante. Mas Davi tinha essa fé que foi falada, essa fé que foi pregada, essa fé que nós temos almejado. Ele não deu ouvido para as circunstâncias, ele não deu ouvidos para as dificuldades, pelo contrário. E todos sabem o desfecho da história. E a história de Davi começa tempos atrás, lá no capítulo 16. Não precisa de voltar lá, porque a história é muito longa. Porque Davi foi desacreditado até mesmo dentro da sua casa. Quando Deus fala com Samuel, fala, vai lá e unge um dos filhos de Jessé, o escolhido. Ele que vai ser o rei dos judeus. Ele que vai ser o rei dos judeus. E o profeta obediente ao Senhor foi lá, convocou Jessé, falou, chama os teus filhos. E aí para ele foi um momento de alegria ali, né? Em fazer a vontade do Senhor. Mas mal sabia ele que aquele jovem tinha ficado para trás.
E ali Jessé colocou todos os seus filhos, e na narrativa Samuel fala: esse não, esse não, esse não, esse não. E aí Jessé já começa a ficar preocupado, porque ele falou: aí cadê? Os meus melhores filhos estão servindo ao reino, estão fazendo algo ali, e não é nenhum deles, cadê? Porque tinha sido esquecido pelo próprio pai. E muitas das vezes somos desencorajados dentro de casa. Mas não é porque somos orgulhosos, é porque a gente é falho. Porque temos a tendência de credenciar alguém que está fazendo a diferença. Hoje, se for lá no mundo, falar: quem que é o melhor cantor? É aquele que está fazendo mais sucesso. Qual que é o melhor pessoa tal na novela? É aquela que está fazendo sucesso. E a nossa natureza é assim que pensamos. Mas Deus é diferente. Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Porque Ele não olha para a força, Ele não olha para a estatura, Ele não olha para o momento da pessoa. Pelo contrário, Ele olha para o coração. Isso é tão contagiante porque Ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. E aquele que foi destituído do seu reino, Saul, ele tinha toda a beleza, toda a aparência, toda a força para ser um grande rei. Mas por que ele foi constituído? Porque aqueles homens e mulheres daquela época só conseguiam ver a aparência. E muitas das vezes a gente está dentro da igreja, mas nós conseguimos olhar só aquilo que é aparente, aquilo que é visível. E muitas das vezes não fechamos os nossos olhos e deixa o Espírito falar: não, não é assim, meu filho. Vai por aqui, segue esse caminho, faça a minha vontade. E o Senhor a todo momento falando: o meu fardo é leve. Ah, Senhor, eu não vou suportar. Não, meu filho, eu não estou falando para você carregar, é eu que vou carregar. Ah, mas eu nem se eu carregando o fardo eu não dou conta. Então eu vou carregar o fardo e ainda vou te levar nos meus braços. Talvez hoje, tempos atrás seria difícil de eu entender, mas eu tenho aprendido e tenho vivido isso a cada dia. Interrompendo a história, eu lembro que nesses últimos dias teve os 40 dias de jejum e oração. Aí eu falei: isso aí é mole para mim. Jejum 1 hora, top, fácil. Mas um certo dia eu fui e esqueci. Nossa, e aquilo lá me tomou uma tristeza tamanha, porque eu tinha falhado em algo que eu já praticava, em algo que eu já fazia. Fui lá e desobedeci, entre aspas. Mas aquilo ali, no mesmo instante, abriu os meus olhos. E ali, onde eu estava, naquele momento de fraqueza ali, o Senhor falou: é eu que comando a sua vida. Porque enquanto você achar que você pode, eu não estou com você. Enquanto você achar que tem força, eu não estou com você. Porque a gente não tem que caminhar pela nossa força, mas sim pela vontade de Deus. É difícil aceitar isso, é difícil entender essas coisas, mas são os mistérios de Deus para nós. Ele veio e pagou um alto preço daquela cruz, não foi em vão. E já tem muitos anos de crente, tem muitos anos. Aprenda a cada dia, mas essa aí foi de doer a cabeça. Foi doloroso. E muitas vezes até mesmo questionava as pessoas, né? Mas não, é a vontade do Senhor que tem que prevalecer. É a vontade do Senhor que tem que prevalecer. Permita o Senhor trabalhar na sua vida. Permita o Senhor fazer maravilhas na sua vida. Não queira andar pelas tuas próprias forças, porque enquanto eu e você andarmos pelas nossas próprias forças, pela nossa própria vontade, o caminho vai ser mais difícil, o caminho vai ser mais longo.
E voltando aqui para a palavra de Deus, depois de passado todos os seus filhos ali, e Samuel fala, não é esse, tem mais alguém? E aí seu pai se lembra, fala, não, tem aquele jovem lá no campo. Tem aquele jovem lá no campo. E aí então, Samuel manda chamar aquele jovem unge, ele rei de Israel. O que era impossível para aqueles homens, se tornou possível ali naquele momento. E é assim que o Senhor faz na nossa vida, o Senhor nos constrange. Esses dias, conversando ali, o cara, teve alguém que falou, mas eu não estou entendendo a Bíblia, depois eu vou conversar com alguém que sabe mais que eu não vou saber argumentar. Estamos compreendendo da forma errada. Não é você aprender a palavra para você confrontar as pessoas. Pelo contrário. Você pode ser teólogo, é necessário a gente aprender, a gente conhecer os mistérios do Senhor, se aprofundar na palavra. Mas não queira fazer algo para mostrar para as pessoas que você sabe mais do que os demais. Mas faça algo para falar assim, eu aprendi, eu quero mais, eu tenho vontade, eu tenho sede. E aí quando você olhar para o seu irmão que sabe mais, você olha, não é isso que eu fui buscar. Eu fui buscar isso, algo que me aconteceu, igual foi falado, que eu sofri há 14 anos, e vários testemunhos já foram ditos aqui, uma causa na justiça, isso que o Senhor fez para mim. Talvez esses que deram esses testemunhos não conheçam muita coisa da palavra, mas eles entenderam que a mão do Senhor foi com cada um deles. E é assim que temos que caminhar, é assim que temos que andar. Se você é melhor, seja apto a ensinar aquele que não tem conhecimento. Se você louva bem, ensine aquele do seu lado a louvar melhor. A igreja do Senhor tem que caminhar junta, tem que permanecer unida. É muito bom a gente encher essas cadeiras aqui, fazer festa, dinheiro rolando, o pastor andando de limusine. Mas talvez possa ser tudo aparência, porque tem igrejas hoje vivendo de aparência. E nós temos que viver de verdade, nós temos que viver a palavra do Senhor. E eu gosto sempre que o pastor sempre relembra aquela historinha, do rico e o pobre lá. Até terça-feira ele relatou essa história. Diz que o pastor foi na casa de um rico e falou, e o pastor olhando ali aquelas pessoas, cada um para o seu canto, ele falou, quanta pobreza em meio a tanta riqueza. E foi lá na casa do pobre, lá com banco de tábua, uma situação que o pastor ficou assim, assustado, mas ali tinha tanta alegria. Porque a alegria do Senhor não está nas coisas, a alegria do Senhor não está em qualquer coisa. A alegria do Senhor é em viver a palavra de Deus. A alegria do Senhor é fazermos a vontade do Senhor. Para mim e para você parece difícil, parece complicado. Mas para quem não olha, para quem não se prostra diante do Senhor, realmente é difícil e é complicado. E por isso que Jesus falou, olha, vem os fracos, vem os oprimidos, venham os doentes. Ele não chamou, falou, eu quero os mais fortes, eu quero os mais bonitos, eu quero os mais sarados, eu quero que as mulheres trabalhem em 3 empregos e ainda cuidam de casa. Não, não é isso. Ele falou, vem cá, eu quero os fracos, eu quero os doentes. Mas esse é para constituir o exército do Senhor? São esses fracos, esses doentes? Eu te garanto, se a gente fosse fazer o anjinho em cana, você ia escolher aqueles que têm mais conhecimento, não é?
Opa, peraí, esse aqui vai jogar no meu time, porque esse cara aqui ele joga lá no Vila, joga no Goiás, então esse cara aqui eu vou falar para você, esse aqui é meu, opa. Mas não, Jesus vai lá e pega aqueles pés de toco lá e fala, não, pode deixar que o meu time é desses mais ruins aí. E aí na história de Jesus, o time dele começa a vencer, começa a romper as barreiras, por onde ele passava ele fazia diferença, por onde ele passava ele mudava situações, ele mudava a história ali daquelas pessoas. Rapaz, mas será que esse time vai ganhar esse campeonato? Os caras estão ganhando tudo. Mas ali o técnico era Jesus, Ele é o cabeça, e é assim que o Senhor tem que ser nas nossas vidas, em mesma fartura, em mesma dificuldade, Ele é o Senhor do nosso dia a dia, e a única coisa que Ele quer de nós é obediência, e que sejamos fiéis. Faltou o dinheiro, faltou a comida, veio a necessidade, é essa que é a hora. Parece estranho, as coisas de Deus parecem contrárias, mas é assim que o Senhor quer de nós, porque é muito bom a gente louvar, adorar na abastança. Agora quando você está no pouco, chega o irmão e fala, irmão, eu estou ruim. Aí ele olha e fala, ixi, lascou, porque eu só tenho meio pacote de feijão aqui. Fala, ó irmão, aí a hora você fala, ó irmão, ainda bem que você veio no lugar certo, porque eu tenho meio pacote de feijão e a gente vai cozinhar e dá para nós dois comer. É assim que a igreja do Senhor tem que caminhar. Não é você lançar palavras aí, tá vendo, é desobediente, ah, vendo, você é falho. Esse ano, por incrível que pareça, passei um ano inteiro falando de ser suporte, de suportar, e aquilo lá mexeu muito comigo. E aí eu entendi que eu estava precisando de suporte, que eu que tinha que ser suporte. E Senhor falando comigo, larga de questionar, mas eu não tenho, dá, faz, vai, obedece, obedece, seja fiel, não é a quantidade, no muito qualquer um pode ser, mas você vai ser no pouco. Mas eu não tenho nada, pois é, eu vou multiplicar, eu vou fazer, mas eu não consigo ver, então fecha os olhos, e cada dia mais que eu fecho os meus olhos, eu consigo ver as maravilhas que o Senhor tem feito, eu consigo compreender o que o Senhor tem feito na minha vida. Há poucos dias minha esposa tinha dificuldade para vir dar um testemunho, e no outro dia agora ela já está lá no meio de uma multidão, falando aos corações de jovens, falando da atual situação, que hoje tem ceifado vidas, pessoas que têm morrido, pastores que têm ido por causa de uma depressão. Talvez se esses pastores que te deram cabo à sua vida, tivesse ouvir a irmã Daiane ali naquele momento especial, fala, meu Deus, não é hora. Talvez até o próprio Judas, se tivesse esperado mais 3 dias, ele não teria dado cabo à vida dele. É porque nossas forças acabaram. E quando nossas forças acabam, nós nos deixamos levar pela sua atuação. E a primeira coisa que fazemos, nós enfraquecemos na fé, nós nos deixamos desfalecer. Mas o que eu tenho para você nessa noite, com Davi não foi diferente, foi esquecido ali pelo seu pai, mas ali foi chamado, foi ungido, e ali, a partir daquele momento, ele teve um reconhecimento ali pelo reino, mas mesmo assim, ele continuou fazendo aquilo que o Senhor mandava, era apacentador de ovelhas, e aquele ali era o campo de aprendizagem dele, e aí ele começou a fazer algo mais importante, a levar comida, mantimentos ali para seus irmãos, porque o reino estava passando por batalhas, o reino estava passando por dificuldades,
E aí, cada dia que passava mais, a opressão vinha. E aquele grande exército maligno vinha sobre aquele reino. E aí eles que eram grandes guerreiros se encontraram numa situação difícil, porque eles olhavam só pela sua própria força. E aí de repente chega Davi, aquela história correndo para todo lado, onde o gigante fez um desafio ao exército de Israel. Aí depois vai lá e chega Davi, aquele caboclo, sem nenhuma, não tinha nada para oferecer. Eu imagino que o caboclo era fraquinho demais. Eu pelo menos só alto, porque ele era baixinho, ele não tinha qualidade nenhuma, porque ele não tinha aparência. Ele não tinha aparência. E o que ele tinha, aquele exército não conseguia enxergar. O que ele tinha, aquele exército não conseguia ver saída naquele homem. E aí de repente Davi chega no meio da história e fala: opa, peraí, eu vou lá. Quem é esse incircunciso? Quem é este que afronta o Deus vivo? Mas ele não falou aquilo de boca para fora, ele falou do Deus que ele conhecia, ele falou do Deus que ele vivia. Na mesma hora ali, ele foi confrontado pelos seus irmãos, que eram guerreiros, eram homens com forças, eram homens com habilidades. E muitas das vezes, aqueles que estão no nosso lado, às vezes nos desencorajam. Mas acontece, porque se eu tivesse lá na batalha também, eu ia falar: Davi, você é louco, não faz isso não, mano, você vai se lascar lá. Mas Davi não se abateu com aquelas palavras, e mesmo depois de convencer o rei ainda vai lá e fala: ô meu filho, não faz isso não, você ainda é jovem, você ainda tem uma vida inteira pela frente, e um desses últimos estágios é o mundo. Depois de sermos desencorajados pela nossa própria igreja, por muitos irmãos, mas é coisa nossa, a gente é falho, a gente erra. Não adianta que a gente falar: não, aqui não acontece, acontece, porque eu sou falho, eu já fiz isso, e tenho que me policiar para não fazer, porque muitas das vezes eu não consigo enxergar além, eu não consigo ver solução para os problemas, para as dificuldades, mas assim Davi permaneceu firme. E aí Saul vai lá, lança uma palavra na vida dele, fala: ó filho, você ainda é jovem, retrocede, desiste. Talvez a gente não resista àquele exército, mas a gente vai lutar lá contra ele, mas fica quietinho. Mas Davi não abriu mão, porque ele conhecia o Deus a qual ele servia, porque ele não estava ali por força, porque forças ele não tinha, mas tinha algo nele diferente, algo que foi falado aqui, ele tinha fé, ele tinha entendido o propósito de Deus, porque Golias era grande, talvez seja quase da altura dessa igreja, diz que era 3 metros, mas ele conseguia ver mais alto do que Golias, porque ele não olhou para o tamanho de Golias, ele olhou lá para cima, porque ele olhou para o tamanho do Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que quebra muralhas, aquele que derruba gigantes, aquele usa você em qualquer circunstância para derrubar e confrontar qualquer situação. Então convido você, nessa noite, que parou um instante para ouvir, queria ser eu bem eloquente, trazer uma palavra e fazer o chão tremer, mas não. O Senhor falou: não filho, eu vou tratar. Não vai ser no seu, mas vai ser no meu. Você estudou isso aí tudo, esquece. Não é isso que eu quero que você fala. E aí eu estou aqui para obedecer. Talvez hoje fosse o meu gigante, porque eu queria falar o que eu queria, e não o que o Deus queria falar. Mas se Davi foi capaz de suportar aquela pressão,
Começou dentro de casa, depois seus irmãos, depois o rei, mas ele permaneceu firme, ele permaneceu fiel, e sempre olhando lá para cima, olhando para o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, e as dificuldades vão vir, a tristeza, a angústia vai vir, mas eu gostaria que você não olhasse para a situação, que você não esperasse formosura de alguém que pudesse resolver, mas que você olhasse para o alto, que você olhasse para Cristo, para você olhasse para Deus, porque Ele pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível que torna tudo possível. E não adianta querer resistir, porque com Deus não tem negociata. É a vontade dEle que tem que permanecer. E você é só instrumento. Você é só instrumento da palavra do Senhor. Eu vou convidar o irmão Alex aqui e vamos ficar de pé para a gente estar orando. A minha palavra é essa nessa noite. Queria eu fazer algo bem diferente, mas não é. Eu não quero fazer só de aparência, eu não quero viver só de aparência, mas eu quero viver no centro da vontade do Senhor. E quando eu errar, quando eu falhar, fala: Senhor, filho de Zazi, tem misericórdia de mim, perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas, me dá uma nova chance. Porque o Senhor tem um coração amoroso, o Senhor tem um coração generoso. Porque o Senhor trabalha nas nossas fraquezas, o Senhor trabalha em nossas limitações. É muito bom ter milhares de pessoas clamando, adorando, não. Aqui a quantidade é pouca, mas que vamos ser homens e mulheres de verdade. Homens que ao passarmos por aquela rua ia falar: rapaz, aqueles crentes lá da igreja Batista Independente, são homens e mulheres de fé. A igreja está caindo lá, mas eles permanecem firmes, eles têm permanecido fiel, e sendo verdadeiros na tua palavra, sendo verdadeiros na tua vontade, eles não arredam o passo. Pelo contrário, quando eu chego lá, eles falam: Jesus te ama, Jesus está voltando. E muitas das vezes queremos mudar a realidade, mas a realidade é essa. Quando Jesus foi tentado, a única coisa que foi oferecida para ele foi o mundo, mais nada. Mas Jesus falou: não é isso. E muitas das vezes o inimigo chega diante de nós e aceitamos o mundo, aceitamos as coisas perecíveis, e aos poucos vamos morrendo, e aos poucos vamos nos entregando às situações, e aos poucos vamos nos entregando às dificuldades. Mas não é isso. Igreja do Senhor, vamos ficar de pé. Talvez você tenha forças para orar, ore, mas se você não tiver forças para orar, apenas se prostre diante do Senhor e chore. Em meio aos fardos pesados, em meio às dificuldades, é aí que o Senhor vai trabalhar na sua vida, porque Ele vai carregar o fardo, e se for preciso Ele vai te carregar. E é assim que a igreja do Senhor tem que caminhar. Oh, aleluia. Usa, Senhor, eu quero te adorar, sentir tua presença aqui neste lugar. Me usa, eu quero sentir tua presença em mim, Espírito Santo, reina em mim. Me usa. Senhor, eu quero te adorar, sentir tua presença aqui neste lugar. Me usa, eu quero sentir tua presença em mim, Espírito Santo, reina em mim. Me usa.
Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, eu quero ser um vaso usado por ti. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, eu quero ser o melhor para ti. Eu quero ser um vaso usado por ti. Eu quero ser usado pra te servir. Eu quero ser levado ao teu altar. Eu quero ir, poder te glorificar. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, eu quero ser um vaso usado por ti. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, eu quero ser o melhor para ti. Me usa como quer. Deus poderoso, ó Deus, para fazer Me infinitamente mais usa aquilo que vimos, ouvimos ou pensamos. eu estiver Tua palavra, Deus, tem ministrado ao nosso coração nessa noite. Fez a grande diferença no meu coração. Usa-me, Senhor, está sarando feridas nessa usa-me, noite. Senhor, Então usa cada vez mais cada quero um dos teus ser servos, meu Deus. vaso usado por tua ti. casa. Usa-me, Senhor, usa-me, Coração sobre cada Senhor, pessoa, cada um, ó Deus, que foi direcionado, ó Deus, por essa mensagem. o Que tu melhor possas, ó Deus, para mudar, trazer uma nova dinâmica na nossa vida, haver uma transformação de caráter, de vida. Deus, o Pai Celestial, opera, ó Deus, em cada coração, em cada alma, cada um, ó Deus, que nessa noite, ó Deus, com certeza foi impactado pelo Senhor, pela força maravilhosa, pela graça, pela unção, pelo poder, a glória do Espírito Santo de Deus sobre cada coração nessa noite, Deus, em nome de Jesus. usa Usa os teus servos, usa os teus filhos, meu Deus. Obrigado, ó Deus, pelo Senhor ter usado nessa noite o teu filho e teu servo, Diácono Flávio, cada um nessa noite, ó Deus, que com certeza vieram ouvir a tua palavra. Simplesmente, ó Deus, não foram participantes desse culto, mas foram verdadeiros adoradores, verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus consagrados a ti, ó Pai, para fazer a tua vontade, para fazer o teu querer, para fazer, ó Deus, aquilo que está no projeto, no coração do Senhor. Deus, em nome de Jesus, usa cada dia mais os teus servos, se é na música, se é no cântico, se é no louvor, na adoração. Ó Deus, usa os teus servos. Ó Deus, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada ministro, que o Senhor possa abençoar cada vaso, cada servo do Senhor na tua casa. Assim, ó Deus, como tu usastes a Davi, ó Deus, para fazer a diferença para aquela nação. Usa cada um de nós nessa noite, ó Deus, também, ao sairmos dessas portas, ó Pai, que cada um, ó Deus, possa ser usado da maneira que tu queiras, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, ser vasos, ó Deus, usado na tua casa. Então, ó Deus, tem vaso para honra e tem vaso para desonra, mas que cada um nesse lugar, ó Deus, seja vaso para honra.